Programa Plenitude, com Iraci Campos. Será que acreditar em alguma coisa maior pode ajudar a aliviar as nossas preocupações? Será que a fé pode ajudar a aliviar e controlar a nossa ansiedade? Bem-vindo ao programa Plenitude de hoje. Eu sou Iraci Campos e hoje estamos recebendo em nosso programa a psicóloga, neurocientista e professora Bianca Cirilo para um bate-papo muito gostoso e especial. Seja bem-vindo ao Plenitude, Bianca. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bianca, a gente fala assim que ansiedade é algo muito difícil de ser trabalhado, principalmente o nosso país, que a gente sabe que está em primeiro lugar em estado de ansiedade, né? Sim. E quando a gente faz o link com a fé ou acreditar em algo maior realmente, que existe um Deus sob controle de tudo, você acha que isso alivia, dá um certo conforto? Como é que se trabalha isso? Como é que você percebe isso nas pessoas? Certamente alivia, né? Quando a gente pensa em ansiedade, a gente pensa exatamente em controle. O que é a ansiedade? É um sentimento que brota diante daquilo que eu não posso mudar. Geralmente ela está sempre apoiada numa imaginação catastrófica, numa preocupação excessiva, ou aspectos que envolvem também o organismo do sujeito. Nós temos modos de ansiedade onde há mesmo uma disfunção que parte pela questão fisiológica, e nós temos uma ansiedade que é mais comportamental, que tem a ver com o ambiente, a maneira como o sujeito aprendeu a dar as suas respostas diante dos desafios. Quando a gente fala em fé, a gente fala exatamente no contrário do controle. Quando eu tenho fé em Deus, quando eu exercito a fé, eu tenho inclusive um impacto no meu cérebro. Hoje a gente tem pesquisas que provam, no momento em que eu consigo orar, por exemplo, toda a minha área frontal, ela se irriga, que é a nossa área decisória, a área do raciocínio. Então a fé, no momento em que eu exercito através da prece, eu aumento a minha tomada de decisão e eu melhoro exatamente a minha autoconfiança. Com isso eu vou diminuir os efeitos do estresse, diminuir o cortisol, diminuir toda aquela adrenalina que a pessoa fica no momento da ansiedade. Então, assim, hoje, quando a gente pensa em fé, a gente pensa em algo que impacta não só o nosso psiquismo, mas impacta o nosso corpo, o nosso cérebro, ou seja, reorganiza a nossa estrutura física, porque a gente delega a uma instância superior. De que maneira? Se eu tenho certeza que Deus é uma inteligência suprema e ele tem leis, e essas leis, todas as leis de Deus podem ser resumidas na lei do progresso, a fé é o soltar. Eu solto e deixo que ele dê conta daquilo que cabe a ele, e eu foco numa paciência que não é uma paciência passiva, é uma paciência onde eu deixo com ele o que pertence a ele e faço aquilo que depende de mim. Isso é o quê? É um tornar-se, é um exercício diário. Eu preciso, obviamente, trabalhar traumas, trabalhar toda uma dificuldade da história biográfica do sujeito, onde a gente precisa entender em que contexto essa ansiedade nasce, né? Considerando uma sociedade muito agitada. Hoje a gente vive a doença da pressa, a doença do full time, né? Tudo ao mesmo tempo, a doença de uma sociedade que é online o tempo inteiro. Então, em que momento você descansa? Não tem como, porque a pessoa, aliás, no dia de hoje, a pessoa passa tanto tempo online que ela começa a procrastinar as coisas que ela tem que fazer, coisas práticas do dia a dia, fora online. Então, ela começa a empurrar, deixar de fazer, esquecer, acumular, né? E quando ela sai do online, ela entra
Pelo estresse. Ela já vem, então, naquele looping de ansiedade ali, né, na internet, mexendo, e quando ela se depara que tem que enfrentar a vida dela, ela fica mais ansiosa ainda. Porque, tipo assim, se eu não faço, ninguém vai fazer, eu tenho que fazer, porque Sim. são coisas minhas. Como, por exemplo, tomar banho, estudar, sair, trabalhar, quer dizer, tem um... Sim, com né? certeza. Porque essa distração online, ela também gera prazer, né? O que a gente chama de vício dopaminérgico. Você fica ali, nesse momento o cérebro se distrai das tensões e você vicia, porque aquilo vai ativando áreas de um prazer ininterrupto. Sair daquilo ali é sair de uma zona de conforto e assumir exatamente o controle da sua vida, fazer aquilo que depende de você. Por que as pessoas ficam muito ansiosas? Porque elas focam no que não depende delas, elas dão opinião na vida das pessoas nas redes sociais, elas entram em debates políticos, religiosos, debates que não passam pela ação individual dela, e elas, com certeza, dessa forma, elas vão o quê? Adiando aquilo que está na mão delas, aí aumenta a ansiedade. Porque se eu aprendo a focar, isso é até uma questão antiga, né? Os estoicos já falavam isso, que você minimiza o fator estresse, eles não falavam de estresse, né? Mas minimiza as tensões exatamente aprendendo a separar o que depende de você e o que não depende. Isso é extremamente importante na sociedade atual. Fica tudo no mesmo balaio, as pessoas não exercitam autoconsciência e elas perdem tempo precioso da encarnação tentando resolver o que em nenhum momento passa pela alçada delas. E aí, obviamente, fica ansioso, não dorme porque discutiu por causa de time, discutiu por causa de política, discutiu por causa do, sei lá, da roupa que fulana está usando, do fulana que separou de fulano, ou seja, uma série de futilidades que atrasam a encarnação. Nada que faça parte do repertório dela. Da vida dela e que não tem... que ela não tem responsabilidade e não pode mudar nada. E não progride. Não. E quando a pessoa, por exemplo, ela vai para a internet e fica, passa o dedinho ali e, sei lá, no Instagram da vida, que olha isso, depois olha aquilo. Então, aquilo traz uma ansiedade maior, sem dúvida. Mas, quando ela está olhando um slide, não é slide que fala, né? Um post, ela está lendo tal, dependendo do conteúdo, o tamanho do que ela está lendo, a ansiedade é grande que ela já procura, ela lê uma parte e não lê o resto, né? Ela já procura o próximo, porque, na verdade, é aquela ânsia contida que fica dizendo assim, não, o que vem próximo é melhor, vai trazer uma coisa para você. É a novidade. Você vai ganhar, você vai ter uma coisa para você. E você olha o próximo, não é esse. Então é como se ela ganhasse um prêmio, sim, né? Cada coisa ali que ela fizesse. Mas quando a pessoa entra para uma vertente religiosa, buscando esse algo maior, buscando as respostas, você acha que ela consegue afastar um pouquinho das redes sociais? Ela consegue amenizar de alguma forma a ansiedade? Certamente, se ela tem uma autoconsciência de que essa relação com a religiosidade passa por uma necessidade de recolhimento. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa aprofunda paulatinamente o valor que a religiosidade, que é o ligar-se a Deus, né? Uma religião que possa, de fato, trabalhar o bom senso, trabalhar a calma, né? Nós estamos falando aqui da doutrina espírita, obviamente ela tem todos esses recursos quando nós espíritas aproveitamos isso. Quando eu tenho essa conexão verdadeira, essa conexão já traz para mim uma mudança de atitude, porque eu não consigo encontrar Deus no barulho. Eu só encontro Deus no silêncio interior. No barulho não dá para encontrar Deus, porque a minha mente está dispersa, eu estou distraída, e quando eu estou ansiosa, eu estou no contrário da fé.
Porque a fé acalma, o Evangelho fala isso. A fé é calma, compassiva, paciente, dinâmica. É diferente de ansiosa. Totalmente. É oposto, né? Oposto daquilo todo. Só que é tranquila. Eu sei por que eu faço, eu espero o tempo, a história do tempo divino. Isso tem muito a ver com a questão de trabalhar a ansiedade. Se eu consigo delegar, porque fé é certeza daquilo que eu não vejo. Eu vou, na realidade, esperando os efeitos, mas eu entrego. Tem um livro até muito bom que se chama Deixar Ir. É um livro científico, mas que trabalha essa capacidade da gente fazer uma seleção daquilo que realmente vale e do que não vale. Ele vai por um viés interessante de trabalho dos afetos. Os afetos que eu preciso largar, que são pesados, que na ansiedade eles vêm junto. Medo, a insegurança, preocupação excessiva, o desespero, dependendo, o pânico, né? A ansiedade pode evoluir para uma sensação de pânico, onde a pessoa rompe com todos os canais de proteção, de acolhimento, de amparo. A ansiedade é uma experiência de desamparo. E ela vai aumentando, ela vai progredindo conforme a gravidade, né, desse contexto. E aí, no momento em que ela entra no desespero, ela está no extremo oposto da fé. E a gente lembra de Pedro no barco. O desespero de Pedro, e Jesus vem caminhando sobre as águas extremamente tranquilo, onde ele diz assim, fala para os discípulos, por que expressa isso? Por que tanto desespero, né? Calma. Tipo assim, qual o problema de Qual vocês? o problema de vocês? Ele dormindo, né? Tem um momento que ele está dormindo no barco. Então, na realidade, o que a gente vê ali? Esse desespero faz com que eu não confie em algo maior do que eu. Exato. E a ansiedade, no fundo, acaba sendo uma espécie de prepotência, se a gente for parar para pensar. Por quê? Não estou dizendo todos os tipos, mas aprofundando um pouquinho. Se eu estou muito ansiosa, é porque eu acho que tudo depende de mim. Eu tenho que controlar Tudo. E quando eu saio desse estado, eu exercito a humildade, porque fé é humildade. Eu delego a um ser superior a mim algo que não passa por mim. Então, eu abro mão do meu orgulho de querer controlar tudo. Tem que sair tudo exatamente, né? E a gente está lidando com diferenças. Com certeza, porque a pessoa se sente muito ansiosa, porque realmente é como se o mundo não fosse funcionar sem o controle dela, as ordens dela. Exatamente. Então, quando começa a ver que as coisas acontecem e você não tem o controle, aquilo gera uma ansiedade. Então, por isso que o ansioso, ele não vive o presente. Não. Né? Ele só vive o futuro. Quer dizer, ele só se liga no futuro. Então, acaba que ele não vive o futuro e nem vive o presente. Sim. Porque ele quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E, geralmente, as pessoas muito ansiosas, elas têm pensamentos trágicos, né? Elas estão ansiosas porque elas já fazem um desfecho na cabeça dela. Se acontecer isso, vai gerar isso. Se não acontecer isso, vai gerar isso. Ou seja, se as coisas não caminharem dentro de uma previsão, e nesse momento o ansioso ele está sozinho, porque ele não delega. Quando você está com Deus, você acalma, você ancora, você está ancorada. Isso aqui não depende de mim, mas eu tenho certeza, por mais que o cenário seja difícil, eu tenho certeza absoluta que o melhor para mim vai acontecer. Exato. Mesmo que não seja o que eu quero. Olha, vejamos bem. Porque o melhor para mim não significa que é aquilo que eu quero. Às vezes, o que eu quero vai... É uma catástrofe. É uma catástrofe, vai botar no buraco, né? E quando você está na fé, olha que interessante. Quando você está no exercício da fé e acontece aquilo que você não quer, mais à frente... A fé gera uma maturidade que você olha para trás, caramba, que bom que aquilo que eu pedi para Deus não deu certo. Porque se aquilo que eu pedi e fiquei tão ansiosa para conseguir tivesse acontecido, olha como é que eu ia estar hoje. Estava ferrado, então quer dizer... Porque Deus tem a visão do futuro. Exatamente. Então ele está te negando hoje porque ele está vendo algo melhor para o espírito. E isso é que a gente precisa desenvolver. E esse momento de reconhecer que
ele sabe o que é melhor pra gente, É a fé. ele dura muito pouco, né? Sim. Porque, tipo assim, nossa, se fosse, aí vem a resposta. Ai, mas graças a Deus, eu tive uma percepção na hora. Nossa, pronto, já passou, Deus não faz mais parte da minha vida. Foi uma fração de segundos Sim, e pronto, né? Sim. É porque a gente esquece que a experiência reencarnatória é educativa. É. Nós estamos numa escola que tem os momentos de lazer, tem os momentos de Tem. tranquilidade, né? Mas tem os momentos mais sérios, que é o que consiste, de fato, no que consiste a realidade na vida terrena aqui, na realidade da vida terrena. E aí a gente, quando fica ansioso, a gente esquece que está numa escola. Se eu estou passando por uma experiência que eu tenho que soltar, é exatamente para eu o quê? Sedimentar a fé. Então começa difícil, daqui a pouco eu vou soltando, soltando, soltando. E a questão da rede social, eu queria trazer também uma questão. A rede social em si não é uma vilã, mas nós, espíritos, temos que nos educar para lidar com as novas tecnologias. As novas tecnologias, elas surgiram para que a gente tivesse o quê? Aumentasse os nossos canais de comunicação, expandisse... Desenvolvimento, exatamente, na verdade, né? a nossa inteligência. Só que nós, na nossa imaturidade espiritual, transformamos as redes sociais em fuga. Fuga da realidade. Em necessidade de compensação por carências afetivas. Quantas pessoas que estão sozinhas ou se sentem mal consigo mesmas e usam a rede social como uma ferramenta de apoio equivocado. Então, a gente acaba dando a esse instrumento uma função que não lhe compete. E é por isso que a gente sofre, porque o afeto a gente não vai encontrar numa máquina, não adianta que não vai. Por melhor que seja a máquina, por melhor que seja a tecnologia de ponta, por melhor que ela seja, e graças a Deus a gente tem isso, mas afetividade, carinho, companheirismo não se encontra num computador, num celular, numa câmera, não se encontra. Então a gente não pode abrir mão disso, do contato físico, né? Até mesmo tem uma pesquisa interessante sobre o contato físico, né? Foi uma pesquisa que foi realizada na década de 50, depois ela foi replicada de uma maneira mais sofisticada nos Estados Unidos em 2004, mais ou menos. Falando sobre o toque, o efeito do toque no nosso cérebro. A rede social, a gente fica desprovido disso. Não tem toque. Nada. Quando a gente faz esse movimento aqui, com repetição, ativa no nosso cérebro uma área que se chama ínsula. E ela, quando é ativada, ela aumenta a sensação de prazer. E ela diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, que engorda, que não faz dormir, que aumenta a ansiedade. Então, olha só, o toque, ele aumenta a sensação de prazer. A prece aumenta a sensação de tomada de decisão e clareza. O fazer o bem, hoje os neurocientistas já comprovam, aumenta a sensação de bem-estar no cérebro. Quando eu faço o bem para você, o meu cérebro ativa o sistema de recompensa. Olha que coisa interessante. E essa sensação de recompensa eu quero repetir. É por isso que fazer o bem faz bem. Exatamente, E quando eu estou ansiosa, eu estou ligada no 220, eu não presto atenção em você, eu te atropelo, eu não te enxergo. O ansioso, ele só vê tragédia, ele só vê desespero, ele não silencia. E hoje, focar e silenciar é quase um privilégio, numa rede que distrai. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Que a pessoa, ela não consegue parar. Se ela vai ao banheiro, ela leva o o celular. Para tirar foto no espelho, né? Para tudo, né? Porque fica lá, escreve, não sei o quê, esquece o que está fazendo. Onde ela vai? O celular virou uma extensão do corpo. Eu já não tenho essa dependência de celular. Tanto que às vezes, aliás, isso acontece muito. Eu tô saindo, tal, aí tô na rua, já tô dentro do carro, já andei um pouquinho, tal. Aí eu falo assim, preciso ver, será que eu esqueci meu celular? Porque eu uso ele no trabalho, né? Eu trabalho com ele o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Aí eu abro o bolso e falo assim, esqueci em casa. Ele fala, então vamos voltar a buscar. Eu falo, não precisa. Pra quê? E eu não volto, eu não busco. Eu deixo ele lá. Sim. Isso é muito bom. Às vezes,
as pessoas querem falar comigo, não sei o quê, mandam um monte de mensagem, vê que eu não respondo, que não sei o quê, que muita coisa eu não respondo, que não dá tempo. Às vezes ligam para ele e falam assim, Cláudio, você está perto da Iracy? Às vezes ele fala, tô assim, pede para ela dar uma olhadinha, que eu mandei uma mensagem para ela, que é muito importante. Por quê? Porque eu não sou, é aquela coisa, o celular e a internet não me dominam. Que bom, isso né? é fundamental. Mas eu controlo e deixo lá. Chega uma certa hora, eu não olho mais. É importante tem criar que ser. isso, né? Criar mecanismos de autodomínio. Né? Porque no momento em que você... E a fé faz isso. Faz. A fé faz isso. Porque se eu trabalho a certeza de uma inteligência que preside a minha vida, eu não preciso tomar conta de tudo. Eu sei que eu posso continuar no meu tempo e essa inteligência vai o quê? Dar conta, ela vai cuidar daquilo que precisa ser cuidado. Então, assim, é fundamental que a gente desenvolva fé a partir de um autoconhecimento. Exatamente. Eu não consigo desenvolver a fé em Deus se eu não me autoconheço. O autoconhecimento vai nos dar exatamente as ferramentas ou as informações, melhor dizendo, de como a gente funciona. Qual é o ponto de fragilidade, quais são os pontos de força. E no momento da fragilidade, a gente precisa exatamente acionar a humildade para fazer a prece, porque a prece é um ato de humildade. Se eu não preciso de nada, eu não peço nada, eu não faço nada. Não, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Mas agradece todas as oportunidades que Sim. você está tendo, porque a gente tem diariamente, Sim. né? Quando a pessoa está, às vezes, numa crise de ansiedade, né? Então, sempre diz assim, né? Olha, respira fundo, presta atenção na sua respiração. Isso fecha os funciona olhos, fisicamente. né? E tá. Por quê? Porque é uma forma que tem de desacelerar. Sim. Desacelerar o cérebro. E por que a gente faz isso? Porque quando a gente está com o cérebro acelerado, a gente está no sistema luta e fuga. E o sistema luta e fuga, ele vai impedir que a gente consiga se concentrar, que a gente consiga trabalhar a criatividade, né? O momento criativo é exatamente a oposição do luta e fuga. Quando você faz a introspecção, quando você medita. E tem pessoas, por exemplo, que têm muita ansiedade para meditar, porque a meditação, ela te convida a perceber o quanto você está afastado de si. E incomoda a assumir É verdade né, que mesmo. você está se perdendo numa identidade que a rede social coloca para você e que cada vez mais a gente vai se alienando da gente, se alienando de quem a gente é, do espírito imortal que nós somos. Porque, na verdade, o ansioso, ele não se observa, Não. em momento algum. Ele tá voltado para fora, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer? E que vai me atingir, que vai me afetar. E quando você está ancorada em você, você não precisa que o ambiente externo esteja ok. Você já está ok, e aí você lida melhor com o ambiente externo. Né? Porque você vê, a pessoa está se maquiando, se penteando, fazendo barba, seja lá o que for, mas já está pensando, não, porque tem que fazer isso, não, porque isso, aquilo, não, vou discutir isso, vou discutir aquilo. Se você perguntar, como é que estava, por exemplo, a sua pele, não sei o quê? Não sei. O que você comeu? Nem sei, eu comi. Né? Só para não sentir fome e pronto, acabou. Sim. Quer dizer, na verdade, a fé faz com que a gente faça um movimento também com o próximo, de olhar o próximo, Sim, perceber o claro, próximo, ouvir o próximo, falar com o próximo, relacionar, faz com que a gente aprenda a se relacionar melhor, Sim. ou seja, trazer um ambiente, uma relação saudável, né, com aqueles que a gente convive, Com né? certeza. E a pessoa não pensa, né, nisso, Não. que faz tanta diferença, né? Faz.
A gente que é religiosa, que tem religiosidade, que é diferente só de uma bandeira de religião, Sim. né? Faz com que tudo isso mude. Sim. Muda as crenças. Se muda as crenças, muda o pensamento, muda o estado emocional, muda o comportamento. No consultório, você sempre orienta alguma coisa assim, para seguir alguma religião? Orientar não necessariamente porque tem uma questão ética, né? A gente não pode falar da religião. Mas quando o paciente tem uma abertura e traz a questão da religião, da religiosidade, com certeza a gente reforça a importância disso, né? A importância que tem acreditar em algo que não seja só o terra-terra, mas sem, obviamente, induzir ninguém a essa ou aquela E é errado não poder falar de religião. Sim. Porque eu não estou falando de um ou de outro, você segue aquela que você Sim. quer, mas eu acho que isso é um orgulho muito grande de uma instituição de dizer não tem nada além da Sim. minha sabedoria. Exatamente. Né? Exatamente. A ciência ainda está muito orgulhosa nesse sentido. Né? Muito, 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 muito. Meu anjo, passa muito rápido, É verdade, voa, né? É verdade, é verdade. Bianca, obrigada Eu pelo que seu agradeço. carinho, obrigada de estar aqui com a gente novamente. É Eu sempre que- tão bom a gente poder trazer tantas informações, né? Autoconhecimento faz falta, faz Com falta. certeza, com certeza. Obrigada. eu E que terapia agradeço. fundamental, ainda Sim, é essa. sim, ainda. Sempre. Verdade, verdade. Pois é, como é bom a gente compreender que, além de as ferramentas que a psicoterapia nos oferece para o trabalho da ansiedade e tudo, a fé pode auxiliar a você a ampliar tudo isso, potencializar as ferramentas que você recebe no consultório do seu terapeuta, do seu psicólogo. Então, você começa a potencializar no momento em que você enxerga. Olha só, Deus está à frente de tudo, o mundo é dele, a vida é dele. Por que eu vou me preocupar com tudo que está à minha volta se tudo é dele, nada é meu? É tão simples. Então, para que você tenha uma semana feliz, saudável, nós deixamos aqui uma pequena reflexão para você poder ir transformando a sua vida aos poucos. Não esqueça de compartilhar este programa com outras pessoas, marcar outras pessoas, porque tem muita gente que passa por essa situação e não percebe, deixa realmente passar, que a fé, atrelado à terapia, pode te auxiliar muito sim. Então, um super beijinho carinhoso e até a próxima semana.